Amigos da Ideia do Jogo, a decisão do Vitória de mandar um time misto para jogar a primeira partida das quartas de final contra o Sampaio Corrêa mostrou na prática um grande equívoco. Realmente desmerecer o adversário e supervalorizar o Vitória, que não está em condições para isso. Jogar uma partida decisiva num lugar difícil de jogar, quente, um adversário que costuma dificultar para qualquer time do Brasil. O Sampaio Corrêa, embora esteja nas últimas posições do Campeonato Brasileiro que está se iniciando, mas jogava em casa, e numa partida decisiva, às vezes, o jogo fora de casa tem mais peso do que em casa quando a diferença técnica é grande. E o Vitória brincou com isso, apostou alto e agravou a sua crise e sua relação com o seu torcedor. Torcedor que já está desacreditado em função dos últimos resultados, viu seu time perder bizonhamente para o Sampaio Corrêa por 3-0. Duas falhas individuais do goleiro Kaique, que aliás vem se notabilizando por falhas grotescas e bizonhas na defesa do Vitória, no gol do Vitória. Não sei o que o Vitória vai fazer. Não sei se ele já tem contrato renovado, porque havia uma grande polêmica em todo esse contrato. Quando o Kaique estava na seleção brasileira, o contrato não seria renovado. E agora, recentemente, as negociações se iniciaram e o contrato está, pelo que me consta, só falta assinar entre Vitória e Kaique. Então não sei como o Vitória vai reagir ante essa situação de Kaique. A situação dele perante o torcedor é dificílima. Aliás, o Vitória vive uma situação dificílima, porque depois que liberou estranhamente Fernando Miguel, eu digo estranhamente porque nada me convence que esse processo tem alguma coisa mal contada e mal resolvida na saída de Fernando Miguel para o Vasco da Gama. Não que Fernando Miguel seja o suprassumo do goleiro, mas sem dúvida nenhuma, maduro, bom caráter, experiente. Ele jogou anos no Vitória e não me parece tenha sido o principal culpado dos fracassos técnicos que o Vitória teve nos últimos tempos. Bom, o Vitória fez a opção, não explicou detalhadamente o que aconteceu, a explicação não me convenceu, e o Vitória inicia o Brasileiro com essa situação de Kaique e com um goleiro jovem contratado ao Juventude da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, ele vinha da Série C e chegou à Série B do Campeonato Brasileiro e foi contratado pela Chapecoense, mas não vinha sendo aproveitado pela Chapecoense. E o Vitória o trouxe, e agora o Vitória está numa situação muito difícil, num Campeonato Brasileiro onde tem um goleiro tido como titular que não consegue passar o mínimo de confiança para o seu torcedor. Tem outro goleiro desconhecido e tem um terceiro goleiro da base também desconhecido, porque ninguém nunca viu jogar no time de cima, né? Então a situação do Vitória no gol é muito grave, né? E diz a máxima, né, que um grande time começa com um grande goleiro. O Vitória rebate essa máxima, ou seja, o Vitória não tem um grande time e também não tem um grande goleiro. O jogo foi péssimo para o Vitória. Estava reequilibrado, não é? O Sampaio com muito entusiasmo, pouca técnica. O Sobral perdeu um gol de cabeça no primeiro tempo.
Logo depois houve a falha grotesca de Kaique do primeiro gol, que até agora eu não entendi o que aconteceu. Segundo tempo, tivemos mais uma falha, num lance confuso dentro da área, o atacante se antecipou a Kaique, e depois teve o terceiro gol, que aí não houve falha de ninguém, uma jogada bem combinada do ataque do Sampaio Corrêa. Eu acho que se vai para um jogo decisivo e resolve botar um time reserva, ou com alguns jogadores reservas, os titulares tinham que viajar, estar no banco, para serem acionados, pelo menos isso, os titulares serem acionados se o clube precisasse. Mas preferiram deixar os tidos como titulares em casa, e talvez alguns deles, principalmente Neilton, poderia ter ajudado o Vitória a fazer pelo menos um gol, o que tornaria menos difícil a tarefa no Barradão. Que há possibilidade, há, mas só que basta o Sampaio fazer um gol para destruir qualquer possibilidade de classificação do Vitória. Vitória tem uma missão difícil, acho que é na próxima quinta-feira, mas o fato é que a turbulência no Vitória é cada vez pior, e a instabilidade do clube e do seu presidente se deteriora a cada dia. Na mídia é só o que se ouve de palavras de desconfiança da gestão do presidente Ricardo Davi. E ele não me parece fazer questão de mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de proceder, a sua maneira de se relacionar com a torcida e com os associados. E os resultados não vindo, a situação de Ricardo se agrava a cada dia, né? Ele não consegue explicar minimamente o que acontece no Vitória, e o descrédito e a desconfiança é cada vez maior. A gente lamenta muito, porque o Vitória desde 2017, quer dizer, já teve uma turbulência dessa na renúncia de Falcão. Depois tivemos a renúncia de Ivan de Almeida, depois de 6 meses de uma gestão absolutamente irregular administrativamente, comprometendo o caixa do clube de forma grave, com contratos levando para dentro do clube pessoas com salários altos, que eu não posso nem chamar de profissionais, né? Inchou o clube, até hoje tem gente dentro do clube. E empresas que hoje prestam, entre aspas, serviços ao Vitória, empresas com contratos que violentam a integridade do clube, e o que se vê hoje é um clube vivendo uma crise. E se não melhorar, a tendência é o Vitória caminhar para mais uma crise institucional. Vi hoje as cenas lamentáveis do aeroporto, aliás, poucos torcedores. O torcedor do Vitória não tem essa prática agressiva, não é? A torcida organizada, ela é ligada ao grupo do presidente, portanto ela não tem independência nem autonomia para se manifestar. E hoje Mancini teve uma discussão ríspida com um grupo de torcedores, e o que me parece é de que o Vitória está na mão de Mancini. A multa é milionária, assinada de forma irresponsável, com a intermediação do presidente do Conselho, Paulo Catarino. Foi ele que contratou Mancini, ele fez questão de ele resolver o problema. Foi ele que prometeu a Mancini R$ 1.400.000, se eu não estou enganado, coisa perto disso,
para tirar o Vitória do rebaixamento em 2017. Portanto, Mancini hoje ganha alguma coisa perto de R$400 mil por mês num clube combalido, com suas finanças comprometidas, depois de um ano terrível de 2017, conforme mostra o seu balanço e a sua auditoria. Então a gente lamenta tudo que está acontecendo e espera dias melhores para o nosso Vitória. Um abraço para vocês.